Bom, muito boa tarde, pessoal. Marreco, tem quantos estados aí, Marreco? Tô vendo o Afonso ali. Que é Afonso? Quem é mais? Ele tá aparecendo. Tá aparecendo ali. Mas ele não E a abriu gentileza, aqui por pra favor, ver desligar o como- microfone aí, senão vai dar microfonia. Bom demais. Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer demais a presença de todos os diretores e representantes que optaram por se fazer presentes aqui no Nacional. Conforme a gente tinha conversado, né, a gente ia, dessa vez, fazer uma plenária de modo diferenciado, né, para a gente experimentar, né, como é que funcionaria dessa maneira. Ou seja, quem quisesse fazer aqui seria extremamente bem-vindo, se fazer presente, né, obviamente aqui seria extremamente bem-vindo. Quem entendesse que fosse mais conveniente estar presente nos estados, assim o fizesse, né? Então, vamos ver como é que funciona dessa maneira para a gente poder ir caminhando. A gente também, nesse novo formato, só relembrando, a gente propôs também algumas alterações, né? Como uma delas é a gente ter um tempo mais focado, né? Para cada grupo, fazer esse relembrar, vamos dizer assim, inicial. Depois a gente já parte para as apresentações, e aí a ideia é ter no máximo 10 minutos para cada grupo. Por quê? Porque a gente vai em cima daquelas 22 deliberações que foram o conjunto, né, do que efetivamente foi definido pelos estados. E aí, passar para vocês que o SEBRAE em rede, que o presidente Meles tanto evidencia e que todos nós, pelo que eu converso com todos os nossos amigos dos estados e, obviamente, todas as pessoas que entendem a fase, nós todos queremos esse SEBRAE em rede que o presidente tanto fala, teve uma participação de 100% nas deliberações das 22 sugestões de encaminhamentos, vamos assim dizer, antes de se tornar deliberações, que cada um dos pares das DAFs, né, levaram para os seus companheiros de diretos nos estados e validaram ali a posição por estado, né? Então, ressaltar essa rede e esse mutirão que teve a participação, como eu disse, 100%, os 26 estados mais o Distrito Federal, né? Então a gente está aqui com esses 22 encaminhamentos que a gente já dividiu para vocês. Eu queria também estender, nesse momento inicial, pessoal, o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento a todas as pessoas que se envolveram nesse processo, né? Não só as pessoas que estão aqui presencialmente, não só as pessoas que estão nas videoconferências, mas também as pessoas que não estão nos vendo nesse presente momento que participaram, né? Nós tivemos ao todo 67 reuniões com participação de 153 diferentes pessoas dando a sua contribuição e dividindo um pouco da sua inteligência para essa construção coletiva. E assim, sem mais delongas nesse momento inicial, até para a gente começar dando exemplo, né, Guilherme? Não só de manutenção do tempo previsto, mas também, se possível, diminuindo. Eu já vou passar aqui para o grupo 1, certo? Para que a gente possa, Gil, cadê a Gil? Eu tô aqui. Gil, no grupo 1, está faltando aqui para mim a relação dos grupos que acabou de aparecer aqui. O negócio aqui surge onde a gente menos espera. Eficiência. Obrigado. Boa tarde. Então, assim, o Tito, eu conversei com ele ontem, eu não sei se vai ser o Tito, se vai ser a Carla. Como é que vai ser, Carla? Vai ser o Tito, onde é que ele está? Boa tarde, estou aqui à distância, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Primeiramente, isso é bom, Tito. cumprimentar... Então, só para passar a palavra para você, eu quero dizer para você o seguinte: nós não temos a alegria de vê-lo, mas temos a alegria de ouvi-lo, ok? Mas a palavra é sua, por gentileza, fica à vontade. Maravilha, Tito. Muito obrigado pelas considerações e muito obrigado aí pelo trabalho que você fez juntamente com a Anacleto e todas as pessoas que participaram desse grupo. Estou aqui com o Bruno do meu lado, certo? Ele vai pegar um voo daqui a pouco. E antes de passar a palavra para ele, quero lembrar para vocês o seguinte: a gente, no meu humilde entender, e se eu estiver equivocado, por favor, me auxiliem, a gente não tem mais nesse momento que discutir absolutamente nada com relação à aprovação do que foi deliberado.
não pode existir rede maior do que todos os 27 estados, e aí o número teve um ajustezinho no que se apresentou de modo muito correto, porque foi atualizado agora. Então a sua apresentação estava correta, porque o Distrito Federal também, que era o único estado, entre aspas, né, estado, que estava ausente, agora está conosco. Então, assim, o nosso modelo é o modelo mais simples do mundo. É o máximo de participação para gerar o máximo de engajamento. E com o máximo de participação e o máximo de engajamento, a possibilidade da gente dar errado é zero. Por quê? Porque a gente vai fazendo os ajustes ao longo do caminho, porque quem está participando é quem vai efetivamente fazer o trabalho de implementação. Então a gente não tem possibilidade de sair errado. A gente vai fazendo todas as correções de rumo ao caminhar. Dentro desse contexto, eu tenho a impressão que agora, conforme a gente conversou, está no novo momento não só do modelo da própria reunião, como um grande momento de amalgamento das iniciativas, né? Eu estarei lá na reunião que o Bruno vai promover, lá em Santa Catarina, né? Ele está aqui agora conosco. A gente começou o dia, o presidente Meles, o Bruno e eu, aqui na sala ao lado, onde está o pessoal, tá certo? Construindo aqui a oficina do PPA. Então agora a gente está amalgamando tudo isso. Por isso que aqui a gente tem, dessa vez, a participação não só, tá certo? Eu pedi, por gentileza, quem tiver com o microfone ligado, aí nos estados, por favor, desligar, porque fica o tempo todo dando interferência. Então, por isso que dessa vez a gente tem aqui a participação nas próprias plenárias de pessoas que na organização, na estrutura organizacional, apenas a título, obviamente, de colocação, estão ligadas à DITEC, ligadas à DAF e ligadas à Presi, certo? A gente está aqui agora todo mundo junto. Por quê? Porque a gente vai ter provavelmente agora de que a gente tem que, vamos dizer assim, ampliar e começar a incluir novos atores, tá certo? Que não fossem aqueles atores que estavam apenas ligados mais no âmbito da DAF no primeiro momento. Aquele velho conceito, máximo de inclusão para máximo de engajamento, certo? Então agora cada grupo, certo? A gente pode inclusive rever a formatação conforme você propôs, não tem problema nenhum, tá na plenária. Agora cada grupo já vir com as propostas concretas, porque está deliberado. Correto, Pedro? Então eu passo agora para o Bruno, né? Antes do Pedro fazer a colocação, para o Bruno fazer aqui as suas colocações que ele avaliar que sejam pertinentes, porque ele vai ter que pegar um voo, tá ok? Então, Bruno, muito obrigado pela presença, meu caro amigo, você é sempre bem-vindo, e por favor, nos guia aí, por favor. Bruno, muito obrigado pela tua presença, e eu acho engraçado, às vezes a gente fica, estava até brincando ontem com o Guilherme sobre isso, às vezes a gente fica com cache, né, usar a terminologia aí dos sistemas, né? Tem o cache do computador, mas às vezes a gente fica com cache na nossa memória. Engraçado isso. Eu sempre falo, vou reiterar, estava hoje dizendo, entre o que as pessoas falam e o que as pessoas fazem, fiquem sempre com o segundo. Se for convergente, beleza, a gente fica com os dois. Mas se não for, foca no segundo. Esquece o que a pessoa fala. Se o que a pessoa está fazendo não é condizente, não é convergente, esquece o primeiro. Então, assim, a gente está efetivamente conversando e discutindo tudo em conjunto. Presidente Meles, diretor técnico, DAF, assim como nos estados. Então esse é o nosso caminho. Então a gente, às vezes, obviamente, tem um pouco mais de ansiedade, mas a gente está 90 dias mais o meio do mês, né? Então vai levar um tempo para a gente poder resolver todas as coisas, né, Guilherme? Resolver aquelas questões que você falou que estavam nos apertando, que a gente nem sabia como é que vivia sem. Então vamos ter calma, agora a gente entra nesse novo momento, a gente vai começando a ampliar. Acho que agora que tem essas 22 deliberações concretas e depois dessa reunião, a gente tem que refazer os grupos, né? Ver quem é do âmbito da DAF, ou da DITEC também, Bruno, e da Presi, que tem que estar presente, porque essas discussões agora são corporativas, elas extrapolam tudo, assim como feito nos estados. Então vai pegar seu voo, que eu não quero que você perca. Obrigado, viu? E brigadão pela presença. Desculpa a brincadeira, tio. Vai com Deus. Diz aí, Pedro, por favor. É só para alinhamento aqui do nosso trabalho de hoje, aqui, que às vezes não está claro. Essa parte inicial agora, a gente vai pegar tudo aquilo que foi deliberado, cada um no seu grupo, e dizer qual foi os tombos que já deram a partir das deliberações. Isso. Ok? Perfeito. Ou seja, a partir dos itens que nós deliberamos, não se discute mais, nós vamos dizer o que fizemos após isso, de concreto. Ponto. O segundo momento, nós vamos trazer a repactuação de novas entregas. Apresentar novas entregas. E, por final, temas novos, se porventura tiver, para incorporar nos nossos debates. É isso? Perfeitamente. E, ao final, eu vou pedir que cada dirigente coordene com as respectivas áreas,
tá certo? Sugestões de participações nessa formulação das 22 deliberações e em novas, tá certo? Que a gente tem que fazer agora um novo alinhamento, entendeu? Correto, Alvarenga? Porque agora não tem mais o que discutir, essa aí tá definido. Agora, como fazer? Ainda hoje o presidente estava me cobrando, certo? Na reunião direta que a gente teve, sobre a questão da parte de pesquisas. Tá certo? Aí hoje ele estava me cobrando, temos que correr, temos que formar a gente aqui para poder fazer isso. Quer dizer, até o presidente também já está cobrando a gente, isso é ótimo. Certo? Então todo mundo tem que se cobrar mutuamente aqui. Esse é o papel de todos nós. Ok? Bom, então com relação à apresentação do grupo 1, alguém tem algum comentário a fazer? Agregar alguma coisa, Carlos, ou não? Então pronto, então fica definida essa questão. Ao final, então, como eu falei, a gente vai relembrar que cada pessoa do Nacional, no caso do grupo 1, é a Carla, ok? O ponto focal aqui no Nacional, que é coordenado o grupo pelo Anacleto e tem também o Tito, tá certo? Como coordenador junto, certo? A gente vai receber novas pessoas, novas adesões para discutir cada um dos temas. Ok? E pelo que eu entendi, fica acatada aí a sugestão, porque ninguém se manifestou contra, da gente fazer essa divisão. Ok, Carla? Ok, Tito? O Igor também é importante vocês terem microfone aí, senão ninguém dos estados vai escutar o que vocês estão falando. Então, se não tiver microfone aí para o pessoal se manifestar, é bom deixar um de cada lado. Mas eu já reverberei aqui o que você falou. Ok? Então, muito obrigado, Tito. Muito obrigado a todos. Agora é com você, Afonso. Grupo 2. Seja bem-vindo, meu caro. Então, pronto. Então, 5, 6 e 8 juntos. E o 7 e o 10 também juntos. Correto? Correto. Correto, Afonso? Sim, correto, confirmo. Ok, maravilha. Muito obrigado, então, mais uma vez, pela atenção. Grupo 3... o Pedro, que está aqui ao meu lado esquerdo, presencialmente presente, com perdão da redundância, passa a palavra para ele. Seja bem-vindo, meu amigo. Maravilha, Pedro. Alguém tem algum comentário a fazer aqui, tanto presente como aí nos estados? Alguém quer agregar alguma coisa? Ok, só dar aqui uma ciência coletiva do seguinte. Ontem a gente estava aqui batendo um papo. O Wilson Poit estava conosco, o Cláudio estava conosco, o Chico estava conosco, o Pedro estava conosco, mais algum superintendente, acho que não, era uma conversa informal, né? E o presidente, muito preocupado com a transformação digital, Alvarenga, dentro desse contexto, pediu, obviamente, e aí eu estou colocando aqui para todos, que o Chico, por toda a sua expertise, o seu histórico, a sua paixão pelo assunto, conforme o Afonso muito bem colocou, professor na área, tá certo? Pudesse nos ajudar, dar uma ajuda especial, certo? Para a gente poder, vamos dizer, superar o quanto antes esse nosso desafio dessa transformação digital, que começa, na verdade, por onde tudo começa. É o cash, é a cultura. É a cash que está na cabeça da gente, da cultura do que a gente sabe que já morreu, mas tem gente que acha que ainda está viva, a gente já está indo ali e tem gente ainda com cash. Então, a transformação digital, como todo o restante, começa com a postura nossa, uma nova cultura, um novo approach com relação aos assuntos. Né? Então, só dizer aí, Chico, colocar aqui todos a par desse desafio que o presidente muito bem, com muita propriedade, pediu que você nos ajudasse, e dizer que vai ser muito bom contar com você de modo mais perto, para que a gente possa superar esse desafio, ok? E, meu caro Afonso, você ia fazer um comentário. Não, eu quero... Muito bem, Pedro. E aí, Afonso, você quer falar alguma coisa que o Roberval mencionou aqui, Minas, ou não? Não? Ok. Bom, antes da gente passar para o próximo, me permitam fazer aqui uma reflexão de dois passos, que eu acho muito importante para a gente pegar o princípio a partir desse momento dessa discussão aqui. Primeiro, assim, obviamente que a gente sempre vai ter a obrigação de a gente respeitar todas as especificidades, né, de cada Sebrae UF. Óbvio, cada Sebrae está inserido em um contexto estadual e um contexto regional, certo? Que vai haver ali as especificidades. E a gente tem que tirar o melhor proveito dessas especificidades de cada um, dessa singularidade de cada Sebrae UF. Respeitando isso, a gente tem que ter o quê? Um nível de consciência muito elevado, e aí vai o ponto 2 da reflexão, para a gente tentar nessa rede, efetivamente, essa atuação em rede, fazer com que cada Sebrae
o F e o nacional, Guilherme, portanto, Alvarenga, a gente tem aí 28 SEBRAES, sejam laboratórios e centros de excelência. E os melhores centros de excelência naquela respectiva área vai ser o nosso nível maior, a nossa referência, para que todos os outros possam chegar a ele. Esse deve ser, eu acho assim, outro princípio básico para a gente, né? Então, os melhores vão surgindo nas discussões de cada área, os modelos ideais, e todos os outros terem que se adequar. E ao fazermos isso, né, nesse contexto que o Gava muito bem colocou no caso, por exemplo, do Smart, certo? A gente ir entendendo que sempre o que for melhor para a coletividade, a gente vai ter que, no momento, abrir mão ou outro, abrir mão de uma coisa ou de outra, para que a gente possa estar efetivamente em rede, né? Bom, então, muito obrigado, Pedro. Completando. Ok, pessoal, então muito obrigado, Pedro, a você e a todas as pessoas que participaram das discussões do grupo. Grupo 4, Tito, eu volto a palavra para você. Pode ser que eu tenha lido. Você está por aí? Eduardo. Oi, não estou te vendo não, mas estou te ouvindo, eu acho. A gente já Opa, vai agora colocar sim. no ar. Eduardo. Oi. Muito bem, Guilherme. Tá bom. Tito, agora a gente está te vendo. Gostamos aí da sua vibração. Isso é bom demais. Tá vendo aí, Chico? Isso aí vai ser um outro desafio grande, a gente criar essa plataforma, né? Para a gente poder, inclusive, ir muito além, né, disso aí. Tem um mundo para a gente flutuar nessa plataforma, para o SEBRAE ser uma grande plataforma, não só exatamente do Centro de Serviço Compartilhado, mas de uma grande plataforma que cabe só mesmo tudo, né? Bom, mas alguém tem algum comentário dos estados, se não aqui presencial? Então, beleza. Então, vamos adiante. Tito, mais uma vez, obrigado. Parabéns também a você e a todas as pessoas que participaram aí do grupo. Agora eu vou passar aqui para o grupo 5, que é coordenado pela Ananda, que está aqui conosco. E aí a Lamice deixou vazar para mim, viu, Ananda? O grupo de WhatsApp de vocês, o Supergirls. Porque, obviamente, o Amazonas é o estado que é melhor representado, porque são três mulheres competentes, jovens, não é não, Guilherme? Não é não, Alvarenga? Dinâmicas, e começa pelo grupo de WhatsApp das três, que é bem melhor do que se fosse, vamos dizer assim, o Guilherme, eu ou o Pedro, num grupo desse. Não faria sentido, não tinha graça. Ananda, para você, por favor, a palavra. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Boa tarde, gente, a todos. Maravilha, Ananda. Conforme vocês puderam ver, não é à toa que vocês são chamados Supergirls, não é não, Pedro? Posso fazer um comentário? O Tito. Passo já para você. Não, O Tito e Afonso aí, eu que coordenamos os grupos agora há pouco, acabou de se apresentar. Tem que aprender, tá vendo? Ó, tem apresentação, tá mais bonito. Apanhamos feio agora, hein? Tem dúvida não, Pedro. Um dia você chega lá. Tem um chãozinho ainda, mas vamos lá. Bom, como eu digo, o que importa é o rumo, é a direção. Mesmo que a velocidade não seja muito grande, não tem problema. Bom, mas posto isso, Larissa, você quer fazer algum comentário ainda antes da deliberação ou tá tudo ok? Tudo posto? Ok. Então, Ananda, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês todos e pela apresentação. Então, vamos colocar aqui a apreciação. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunta antes da opção para que a gente possa caminhar. E esse é exatamente o modelo que a gente tem que fazer e que vai fazer e que não vai abrir mão, vamos dizer, de tentar fazê-lo sempre. Colocar a deliberação de todos que for deliberado, acabou. O vencido, se for o nacional, algum F e tal, a gente tem que se adequar para a rede, para ter integrado. Diga lá, Pedro. Eu queria fazer... Bom, já que o Pedro fez de modo, vamos dizer assim, que eu não tinha ciência, campanha para a letra A, alguém quer se manifestar favorável à letra B? Diz aí. Então tá bom. Bom, então vamos lá. O Estado, como é que a gente vai proceder aqui? Presencialmente é fácil. Então quem entende... Ananda, vamos lá. Quem entende que seja a letra A, que está aqui os estados presentes, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moisés. Moisés. Eu não estava nem ligado. Nossa. Então vamos lá. Aqui deu 9-1. Aqui deu 9-1 para a letra A. Não, tem que voltar a tela lá dos estados. Não, então só instantinho que eu falei equivocadamente. Revisão de voto. Ao invés de 9-1 é 10-0.
Como é que estão aí? Dá para mostrar a tela maior? Eu vou perguntar então de forma diferente, vamos dizer assim, se essa tendência se consolidar. Dá para mostrar a tela maior aqui para gente? Não está dando para ver o pessoal, não. Isso. Tem algum estado que... Você quer falar, Cabral? Manifestar também o nosso voto pela opção A. Muito bem, um abraço para você e para o Jorge. Estou vendo essa dupla aí campeã. Um abraço para os dois. Obrigado por estar aqui conosco. Muito bem, show de bola. Então eu vou perguntar diferente. Tem alguém que seja desfavorável à letra A? Que parece que é meio que um consenso. Ananda, foi consenso dentro do grupo? Não? Então eu não vou perguntar assim não, porque senão inibe quem não seja favorável. Então vamos lá. Quem for favorável à letra A nos estados, por gentileza, levanta a mão. Por favor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu contei certo? Me ajuda aí alguém? Ananda? Tito, você levantou? Eu estou em dúvida, Tito. Ana Clédia já chegou junto ali, ó. Diretor Maranhão, eu queria dar uma palavra. Por gentileza. Lógico. Boa tarde. Ok, Raquel, muito obrigado. Vou passar aqui para Gil ou para Ananda para fazer os comentários com relação à sua abordagem, por gentileza. Gil, tem que pegar o microfone, né? Tem. Oi, Raquel, tudo bem? Para mim não ficou claro. Não, a posição é dos estados. A posição nossa é sempre dos estados. O que o sistema entender, isso aí vale para tudo, viu, Gava? Tá certo? Eu quero só deixar isso aí claro para vocês. E aí o que for, viu, Ananda? Quantos estados participaram com a gente? 16, né? Da vídeo. Viu, Ananda? Quantos estados? Mais de 16. Então a Ananda teve coordenando 16 estados nessas discussões. E aí, valendo aquela questão que eu falei sobre o seu comentário, né? Tanto do nosso nível de consciência, a gente vai ter que preservar as especificidades, mas a gente vai ter que abrir mão para que a gente possa estar efetivamente em rede. Eu quero deixar muito claro para vocês que em todas as decisões que tiverem sobre a alçada nossa da DAFTO nacional, e esse eu tenho certeza que vai ser sempre o caminho do presidente Meles também, tá certo? A nossa opinião do nacional vai ser sempre a opinião majoritária, tá certo? Para mim não me interessa o que eu penso. Se o que a maioria pensa for convergente com o que eu penso, ótimo. Se não for, eu vou me render à maioria, porque eu não posso achar que eu seja mais inteligente do que o conjunto da maioria das pessoas. Essa estupidez, essa daí eu não vou me abraçar com ela. Então sempre será assim. Sempre será assim. Então, a posição do Nacional, no que for do que disser respeito a gente vai conversar com os técnicos. Caso os técnicos do Nacional tenham uma opinião que não seja convergente, a gente vai escutar um lado, escutar o outro e sempre definir por maioria. Porque é a única possibilidade que a gente tem de fazer com que esse sistema atue em conjunto. Na minha opinião, não existe outra. Ok? Ok, Gava? Respondi? Beleza. Ananda, por favor. Ayrton. Só para complementar. Aí está perfeito, antes de passar para você, Ananda, a abordagem. E a própria vinda do Chico para poder nos auxiliar todas essas questões de sistemas que a gente tem, vai ao encontro do que você está falando. E é totalmente com relação àqueles laboratórios que a gente falou. Só, pessoal, por gentileza, desligar o microfone estiver aberto nos estados, por favor. Então, passo já para você, Cabral. Então, se no Rio, tá certo, o Alvarenga tem lá o CRAB, tá certo, que é um centro de referência, certo, do artesanato. Se lá em São Paulo, tá certo, tem tecnologia, certo, tem toda a parte criativa da economia criativa, o centro de referência lá. Se em Minas tem da parte da educação empreendedora. Se lá no Mato Grosso tem da sustentabilidade, ok? E você vai ter lá no Paraná, por exemplo, agora toda a área de liderança, né, Gava? Uma puta de uma referência, tá certo, também pra gente. Então, pegar o que tem de melhor, como eu falei, subir, certo? E também na parte de TI, a gente tem que pegar os melhores profissionais, nos ajudar a fazer um mutirão para poder a gente atacar isso aí. Porque tudo isso aqui vai ter sistema envolvido. E ver até que tem sistema próprio fundamental. Hoje, se um desses sistemas próprios não é hoje o ideal para nós. Perfeito. Sem precisar desenvolver. Não sei se o sistema próprio que o Paraná tem não é, já, né, o grande andar já tem metade andado, ou quase 90% andado para servir para nós, né? E a gente não precisar desenvolver mais. É isso aí. Ananda, perfeito. Perfeito, gente. Muito bem, Ananda, muito obrigado. Então, eu vou passar a palavra para o Cabral e depois a gente mostra novamente a tela com o A e com o B, só para ficar claro para todo mundo qual foi a deliberação comum a todos. Por gentileza, Cabral.
Ok, fica o registro, Pedro e Ayrton. Então, antes de passar aqui para o Pedro e para o Ayrton, e aí a Ananda encerra o comentário do grupo, Eu queria falar também, eu gostaria Eduardo. só de mostrar, eu não estou vendo quem pediu a palavra nos estados, eu não estou vendo Marcelo, quem. Rio Grande do Norte. Tá difícil de te ver aqui, Marcelo, eu acho que tu não está na tela não, agora eu estou te vendo. Por gentileza, Marcelo. Larissa, por gentileza, enquanto você vem aqui, eu vou só mostrar aqui para o Alvarenga. Alvarenga, você não vai conseguir, mas aqui em cima tem entendimentos jurídicos unificados, que era uma das questões que eu queria ressaltar aqui enquanto a Larissa vem, uma preocupação que eu tenho muito grande. Eu acho que a gente não pode correr na tentação, em hipótese alguma, e como, obviamente, o direito não é uma ciência exata, obviamente, né? Você vai buscar na jurisprudência, você vai buscar na legislação, você vai buscar na doutrina, enfim, no arcabouço jurídico, aquilo que é melhor para defender a tese que você tem. Mas, colocado isso, que faz parte da essência do direito, mas a gente não pode correr o risco, entendo eu, e é uma opinião apenas pessoal, do sistema, da gente ter qualquer um dos 28 SEBRAES, né, o Nacional, o DF e os 26 estados, qualquer um tendo pareceres ou entendimentos diferentes ou, na prática, executando, dando encaminhamentos divergentes para o mesmo assunto. Eu acho que eu entendo assim que isso fragiliza a gente de um tanto tão gigantesco. É apenas a minha opinião pessoal. Eu acredito que toda vida que a gente tiver, tanto no mundo jurídico como qualquer que seja o mundo, fazer o que a gente está fazendo aqui. Qual é a opinião do Pedro, qual é a opinião do Alvarenga, do Guilherme, do Gava, o que é que o Moisés acha, a Ananda, junta todo mundo, mas vamos sair com consenso, certo? Porque eu acredito que essa questão de termos de entendimentos diferentes e práticas também não convergentes para um mesmo assunto, eu acho que é muito, vamos dizer assim, fragilizante ou potencialmente fragilizante para o sistema. Só a minha opinião pessoal com relação a esse assunto. Larissa, falando de princípio. Obrigado, Larissa. Muito bem colocado, viu, Alvarenga? E aí o Guilherme já está cuidando dessa vertente lá no grupo. Excelente. Pedro, você quer falar? Ananda? Não, só essa. Ok, Ananda, então obrigado por todos os esclarecimentos, muito obrigado a todos pelo debate. Então, só voltando aí à tela, se for possível mostrar qual foi a decisão coletiva que foi tomada, só para a gente ficar isso. Então, foi optado pelo item A. Correto, Ananda? Alterar o regulamento das GF, incluindo artigos que permitam a escolha do cliente às UFs que dispõem de serviços de sistemas próprios. Muito obrigado. Vamos agora só um instantinho. Bom, então fica sacramentado então o GT5. Muito obrigado, Ananda. Cabral, aproveitando e passando a palavra aí para você. Não estou te vendo, não. Ok. Bahia. Tava o Cabral e o Jorge, eu não estou vendo nenhum dos dois agora. Isso. Apareceu. Eu não consigo ver ninguém. Nem vocês dois eu não consigo ver, não. Espera que Vamos ver aí. Tem alguma... Marcelo, Pronto. por gentileza, vê se o micro... Agora estamos vendo. A palavra é sua, meu amigo, por favor. Ok, obrigado. Famoso bom senso. Eu digo que a única coisa que contradiz a lei de mercado, né? Normalmente o que é escasso é caro, né? E o que é de graça, né? O que é escasso é caro. O que é abundante é barato, né? Mas bom senso, ele apesar de ser de graça, às vezes é bem escasso, né? Então a gente tem que se agarrar com ele direto. Você correu um risco muito grande, ninguém sentiu sua falta. Pois é. Mas isso eu já falei que isso é o bom da história. Isso é o bom da história. O bom da história é exatamente isso. Quando o processo começa, ele vai embora, né? Mas o presidente Médici me chamou ali em cima para poder estar presente numa reunião com ele. Me perdoe, já que eu nem ia ficar calado, mas como o Guilherme ressaltou, o Guilherme falou aqui. Ninguém percebeu que você saiu. Eu falei, então ótimo, você está aqui. Mas bom, me perdoe aí quem eventualmente percebeu. Cabral, concluído então o assunto. Obrigado. Maravilha, maravilha. Muito obrigado por tudo. Me perdoe aqui o chamamento do presidente. A gente tem que ir, tá certo? Agora, dê um abraço aí no Jorge, por favor. Alegria demais estar vocês dois. Alguém pediu a palavra? Eu quero reiterar o que eu falei. Todas as deliberações que sejam comuns aqui ao grupo devem ser apenas validadas pelo Nacional. Então, se foi decidido por esse grupo, tá fechado. Bom, então, dando seguimento aqui... Aí, o Guilherme não morre. A gente falando dele, já vou ter que passar a palavra para ele de novo. Guilherme, grupo 7, por favor, meu amigo. Bom. Muito bom. Muito obrigado, Guilherme. Algum comentário daqui, dos presentes? Algum comentário dos estados? Eu tenho, Eduardo.
Só estou escutando, mas não estou vendo. Afonso. Ô, Afonso, por gentileza, meu amigo. Muito obrigado, João. Bom, fica o registro aí, Afonso, da sua sugestão, do seu comentário, né? Pra gente... O Guilherme, alguma coisa mais, Guilherme? Não. Bom, eu vou dentro desse contexto, só como o Nacional foi mencionado algumas vezes, só para poder deixar claro, ok? Obviamente, a responsabilidade é minha, né, do que for feito esse tema e todos os outros temas que a gente estiver discutindo, que seja no âmbito da DARF, a responsabilidade maior é minha, sempre serei o responsável e vou estar, obviamente, trabalhando com toda a equipe, que é a forma nossa de trabalhar envolvendo todo mundo, e o time aqui é bom demais, tá certo? O Domingos Pobel é a pessoa que está com um ponto focal aqui no Nacional nessa área, ok? Nesse grupo em específico, tá? E tem uma interface muito grande também aí com uma REC na área de TI. Eu vou pedir, dentro desse contexto, para poder gerar um esclarecimento, mas nessa vertente específica, no momento seguinte, a gente vai, foi muito pertinente o comentário do Afonso, a gente definir toda essa questão desse grupo, e o pessoal da Fundação Dom Cabral, meu caro Afonso, que o presidente Meles definiu pela contratação e tal, ele quer dar um olhar, né, dentro desse modelo de organização dentro do SEBRAE, né? O presidente Meles tem uma preocupação muito grande com relação às caixinhas, e no máximo, eu brinco dizendo que eu gosto de dinamitar as panelinhas, né? Que a gente vê panelinha dentro da organização. Aí eu vou fazer uma analogia, o presidente Meles se preocupa muito para dinamitar as caixinhas dentro da organização. E eu acho que é uma preocupação muito legítima da parte dele, ou seja, o máximo que a gente puder entender que a estrutura organizacional é só para nos ajudar a caminhar, mas que, na verdade, todo mundo tem que trabalhar de modo integrado com todos, seria o ideal. Então, a Fundação Dom Cabral vai nos ajudar, conforme a orientação do presidente Meles, dentro desse contexto, dessa identificação, para poder encontrar um desenho para melhor se adequar a tudo isso aqui que a gente está caminhando. Enquanto a gente chega lá, eu vou pedir para a Suélia, tanto para a Suélia esclarecer, Suélia, vem para cá, por gentileza, esse ponto que o Marcelo perguntou, como vou pedir para a Suélia ser o ponto focal nosso, especificamente com relação a esse assunto aqui no Nacional, certo? Que aí a gente está dentro dessa reformulação, como uma forma a gente começou, colocar novas pessoas, né, poder ir adequando, né, novos atores nesse processo, ok? Então vou pedir para a Suélia ser esse nosso ponto focal, Guilherme, pode ser? Certo? Então a responsabilidade fica, obviamente, dos três aqui, mas ela fica especificamente nesse contexto em específico, tá certo? E obviamente uma distância é responsabilidade minha, ok? Muito bem. Ok, Marcelo, esclarecido? Ok, Eduardo, obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Diga, Pedro. Uma questão de ordem, diretor. O Guilherme fica contando quantos pedaços de bolo de milho que eu tô comendo. Foi assim? Passou ali e contou 3 pedaços de bolo. Desse jeito? Eu sempre notei que o Guilherme tem uma atenção especial para com você, Pedro. Isso mesmo. Isso é uma relação muito, muito bonita entre vocês. Mas vamos adiante. Então, esclarecido esse assunto, GT7 fica então concluído, Guilherme? Ou tem algum comentário adicional? Beleza, Guilherme. Muito obrigado a você. Parabéns à condução dos trabalhos. E o quê, Pedro? Fica o registro. É verdade. Bom, então vamos aqui no GT8. Adriana, você está aí, Adriana? Ok, Adriana? Tá claro, então. Alvarenga, alguma coisa? Algum adicional? Ok. Bom, então, muito obrigado, Adriana. Ficou claro, não está remanescendo nenhuma dúvida, nem dos presentes aqui, nem dos estados, pelo que a gente pode ver aqui na tela. Então, muito obrigado a você pela atenção e por todas as pessoas que se dedicaram ao trabalho. Bom, GT9 e derradeiro, para a gente entrar para o próximo momento. Alvarenga, com você. Maravilha, Alvarenga. Bom, então agora a gente tem que cuidar, né, nos atos seguintes dessa política, né? A gente diga lá, Pedro, por favor. Você ajuda a serem os mais restritivos possível. Também nos lidera nessa coisa. Aliás, mas o corte no sistema a gente tem que fazer todo dia, igual a unha. A gente tem toda semana pensar em corte, tá certo? Porque realmente o sistema a gente sabe que a gente tem gordura interna. Não vou ficar repetindo a analogia que eu faço, senão, porque eu já fiz. Vai haver Extremamente oportuno, e essa mentalidade a gente tem que trazer para dentro do sistema de modo muito forte, viu, Alvarenga? De modo muito forte. Né? Imaginar, eu sempre gosto de fazer o seguinte exercício. Vamos supor que o SEBRAE parou de ter receita zero, 100% acabou.
que tem encaixe com os ativos que tem, com a inteligência que tem das pessoas, como é que a gente faz se fosse uma organização que parava de receber agora o compulsório, entre aspas? Como é que... O Rio de Janeiro vai ter um sério problema. Ok, aí, obrigado. Alvarenga, alguém tem mais algum outro comentário? Alguma coisa? Então pronto, Alvarenga. Então, não é isso. Bom, Alvarenga, muito obrigado, então, pelos comentários, certo? E então você continua coordenando, então, essa vertente, ok? Nos auxiliando e nos iluminando, como a gente tem, cada uma das áreas aqui tem o diretor de um estado. E eu sempre brinco aqui com o pessoal do Nacional o seguinte: nós somos o suporte. Aí, como você falou da compilação do jurídico, você vai me dar o gancho também de começar a fazer uma coisa que eu quero fazer aqui, uma rodada rápida, para que vocês possam conhecer todo o pessoal novo, se é que eventualmente tem alguém que não conheça, mas eu acho importante a gente fazer essa rodada. Mas eu sempre brinco aqui com o pessoal do Nacional. A gente está aqui só de suporte. A gente vai no com, sem ou no apesar, tá certo? Mas quem tem que liderar a gente nesse caminhar, puxar, são os diretores dos estados. A gente está aqui para dar esse suporte. Mas eu queria, viu, Alvarenga, só fazendo aqui um rápido parênteses enquanto o presidente desce, e aí a gente começa o novo ciclo aqui da nossa reunião para ver o que é que a gente vai acrescentar. Pois é, novas entregas. Pois é, o que é que a gente vai acrescentar, né? Porque a gente ficou com essas deliberações, elas estão totalmente encaminhadas. Eu vou pedir, tá, para que nesse momento da gente, vamos dizer assim, começar a agregar novas pessoas que queiram participar, eu vou pedir, se cada um dos coordenadores concordarem, que possa ser enviado para o ponto focal do Nacional de cada um desses grupos, ok? O pessoal de todos os estados que nos vê também na videoconferência. As pessoas dos estados que querem participar de acordo com cada uma da temática, não por grupo, mas da linha da deliberação, tá? Linha de deliberação, ok? Se for convergente na todas as linhas do grupo, ótimo, não tem problema nenhum, coloca o nome da pessoa em 3. Também no âmbito das diretorias técnicas, também no âmbito das diretorias superintendências de cada um dos estados, ok? Passasse aqui para a gente poder fazer essa nova malha, né? Como eu falei, a gente teve a participação, para além dos diretores, de 153 diferentes membros do SEBRAE dentro desse momento, até o presente momento, um total de 67 diferentes reuniões, e agora a gente está agregando, conforme eu falei, as outras duas diretorias. Então, antes da gente entrar, Pedro, nessa nova, ver quais são os novos assuntos que a gente teria, eu queria dar uma rodada aqui, pedir para as interfaces do SEBRAE Nacional, dar uma rodada de apresentação, porque tem faces novas. Você falou do jurídico, talvez vocês ainda não tenham tido a oportunidade de conhecer o Fabrício, né? O Luiz Aurélio, que estava aqui, só deu uma subidinha ali. Mas, enfim, eu queria dar essa geral. Eu queria fazer uma colocação. Isso aí, João, muito obrigado. Bom, pessoal, me permitam aqui colocar o presidente Meles e, presidente, agradecer aqui de maneira muito especial a sua presença aqui conosco. Aqui nós estamos no nosso quarto momento de plenária, presidente. Nós estamos nessa plenária agora de modo diferenciado. Nós estamos colocando o SEBRAE em rede de modo digital, conforme o presidente sempre nos orienta. A gente tem, presidente, 10 estados presentes aqui, além, obviamente, do Nacional, e nós temos os outros 17 estados presentes ali nas suas telas, né? Então, muitos já passaram, já fizeram apresentações das áreas que estão à frente. E agora a gente acabou de concluir essa primeira etapa, presidente, com a apresentação do Alvarenga, né, que o Alvarenga está nos auxiliando, já nos auxiliou nessa etapa e obviamente vai continuar nos auxiliando. Nessa aí você chama professor Alvarenga. Eu não sei se eu auxilio ou se eu infernizo. Entendeu? E aí ele está nos ajudando e liderando, presidente, porque cada grupo é liderado por um dirigente estadual, né, presidente, dentro desse contexto. E o Alvarenga lidera e nos orienta no grupo 9, que é exatamente nessa construção de uma política nacional de captação de recursos que a gente precisa ter para o SEBRAE diminuir um pouco mais essa dependência que ele tem. Enfim, ampliar, né, o seu espectro. Então, reiterar aqui o agradecimento pela sua presença. E antes de passar a palavra para você, presidente, só fazer aqui uma rápida rodada. Eu ia pedir para que os novos gerentes pudesse se apresentar, porque o Fabrício, por exemplo, o pessoal ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Então, para que a gente possa ter todo mundo vendo também os pontos focais, as referências aqui na casa, né? Pedir rapidamente para todo o pessoal novo se apresentar. Cadê o Luiz Aurélio? Luiz, se vai sentar lá, por gentileza, aqui à mesa com todos.
Então, só uma rápida rodada para poder passar a palavra ao presidente. Vocês... tem que ser... Tem razão, Guilherme. Eu pedi pro pessoal programar ali. Você está planejado aí para poder mostrar em cada um, como eu pedi? Tá ok. Então, pronto, que eu tinha pedido para eles. Obrigado. Bom, então a gente encerra então os novos. Presidente, então, conforme o presidente sempre nos orienta, né? A gente está aqui, presidente, nada mais do que cumprindo a sua orientação ao pé da letra. Trabalhando para colocar o Sebrae em rede, certo? O sistema onde todos os estados, juntamente com o nacional, ou seja, os 28, né, trabalham para deliberar as coisas que mais, as iniciativas que no momento a gente fala que está mais apertando o nosso sapato, o Guilherme diz que está mais bufando no cangote dele, né, Guilherme? Aquilo que está mais aperreando a todos nós, para usar um termo também mais corriqueiro. Mas dentro desse contexto, presidente, a gente aqui, duas premissas que me permita só dividir com você antes de passar a palavra, que eu tenho colocado aqui para os estados. Uma delas é o seguinte: dentro daquele contexto de elevação do nível de consciência, que é uma das principais, se não a principal tarefa do nosso trabalho, que o presidente muito bem definiu que acontecesse de modo sábio, para falar a verdade, com relação à Ana Key. Esse é um grande desafio nosso, elevar o nosso nível de consciência pessoal e coletivo e institucional. A gente está sempre colocando o quê? As decisões tomadas pela rede, pela maioria, os estados, né, que têm uma percepção diferente, mantendo sempre as especificidades regionais, né, vão ser convidados, né, de modo mais enfático, pela decisão da maioria, de abrir mão de questões que sejam mais pertinentes ou individuais, para que possa estar se colocando em rede, né? Isso vai para sistema, vai para todas as outras questões. E a gente tem a grande vantagem, presidente, dentro dessa rede que o senhor sempre coloca, de ter 28 laboratórios, né? Então, dos 28 laboratórios, aquilo que está funcionando melhor em cada um desses 28 laboratórios serve de referência para os demais e aí tenta levar todo o restante. Então, essa disseminação, né, de práticas positivas, desde os centros de referência, vamos dizer assim, tradicionais, né, que a gente tem, os clássicos, como lá no Rio, artesanato, a parte de liderança lá no Paraná, educação empreendedora em Minas Gerais, Mato Grosso com a sustentabilidade, né, a economia criativa, que tem tecnologia lá em São Paulo e por aí vai, né? Então, nessa dinâmica, presidente, foram 22 temas deliberados, temas que estão aí no dia a dia, estão sendo encaminhados, estão sendo tratados, várias coisas já superadas, né? E agora a gente vai começar, quando o senhor concluir a sua fala aqui para a gente, retroalimentar o sistema, colocar novos temas para que a gente possa cuidar, sempre de modo agora envolvendo também todas as demais áreas. A gente estava no âmbito da DAF para ser o garçom do sistema, né? Servir o sistema, servir as demais áreas para que a gente possa atingir a excelência no cuidar e na atenção para o nosso público-alvo. E agora a gente começa a ter uma série de outras interfaces, e aí é esse trabalho que a gente fez aqui, uma liderança muito grande, presidente, de cada diretor dos estados, tá certo? Como coordenadores dos grupos, conforme o senhor pode ver aqui vários deles, lá na tela também, certo? Na liderança dos grupos, puxando os grupos, puxando as discussões, e ao todo foram realizadas 67 reuniões, 153 diferentes colaboradores dos estados participaram de todas essas discussões, e cada um a seu modo, a seu momento, dando a sua competência para esse contexto. Então, esse aí é o momento que a gente se encontra agora, e, obviamente, passo a palavra para o senhor para poder trazer aí a sua orientação maior. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Vamos. Presidente, me permita só fazer aqui um aviso e um encaminhamento para as suas conclusões finais. O senhor, obviamente, vai encerrar a reunião. Eu queria pedir aqui, sugerir que aquela pauta dos novos assuntos, certo? A gente deixasse no momento seguinte, eu vou pedir para o Ricardo e para a Gil para poder dar uma rodada para a gente colher o que é que vem de todo mundo, aí a gente faz novamente o afunilamento, coloca tudo e volta para a consulta dos estados. Pode ser? Por conta do avançado da hora, ok? E amanhã a gente já vai se reunir para dar os encaminhamentos. Então, presidente, passando para as suas considerações finais, esse aqui foi o trabalho que todos os estados participaram, né? Então eu quero aqui, na sua presença, hipotecar o meu reconhecimento, o nosso agradecimento de modo muito, muito firme e sincero,
porque realmente foi um envolvimento assim maravilhoso que teve da parte dos que estão aqui presentes, da parte dos que estão ali nas videoconferências conosco e da parte de muitos outros colaboradores que não estão no momento aqui com a gente, presidente, apesar que a gente tem, na última tomada que eu tive, 62 colaboradores do SEBRAE nos assistindo via Workplace, que não estão aqui nessa videoconferência nossa. E aí, presidente, essas demandas são coisas que a gente está cuidando do curto prazo, que a gente está apertando aqui agora. O PPA, que o Rogério muito bem está conduzindo, que às vezes o pessoal fala que é longo prazo, na minha percepção tem zero de longo prazo, é apenas um plano plurianual, 4 anos, plurianual. E aí a gente vai ter o tempo para a sua gestão, com a bênção de Deus nós vamos ter a bênção dele para poder estarmos aqui até o final desse caminhar que está assumido o compromisso inicial, da gente estar com os 50 anos do SEBRAE, sob a sua presidência e sob todas as pessoas aqui nas posições que no momento se encontram, nesse momento histórico para o SEBRAE. Então, acho que o nosso grande desafio, e a gente começa agora esse grande mutirão e esse SEBRAE em rede que o presidente sempre nos orienta, é pensar ao longo dessa gestão como será o SEBRAE para os próximos 50 anos. Aí sim, é planejamento de longo prazo e a gente poder colocar nesse rumo e todos esses ajustes que a gente está fazendo é o refinamento para a gente ter tempo de pensar nesse estratégico e, obviamente, fazendo as correções de rumo ao caminhar, porque é assim que se faz. Ao caminhar é que a gente vai ajustando o caminho. Então, presidente, mais uma vez, muito obrigado, não só pela sua presença, mas pela sua disposição de ouvir, de escutar, de debater, de conversar, de provocar, escutar cada uma das pessoas que fizeram essa construção coletiva. Mais uma vez, muito obrigado a todos os que participaram e muito obrigado, presidente, ao senhor pela sua presença. Então, vamos lá.